Vamos falar do destino de Jacques Wagner Tainá Falcão. A Tainá trouxe informação ontem de que já está definido. Ele deve deixar a liderança do governo. Vai pedir para sair. Vai pedir para sair. Mas deve ter uma conversa antes com outra figura, autoridade pública importante, que é o presidente da Casa Legislativa, Davi Alcolumbre. Isso na quarta-feira mesmo. Ele conversa com o Davi e depois vai conversar com o Lula. O objetivo é agradecer o senador pelo apoio ao petista após a operação deflagrada pela Polícia Federal na semana passada. Alcolumbre foi um dos únicos dirigentes do Centrão, se não o único, Tainá Falcão, que saiu publicamente em defesa do ex-governador da Bahia. Segundo dirigentes petistas com que eu conversei, Jacques deve se colocar também como mediador para a retomada do diálogo entre Alcolumbre e Lula, mesmo deixando o posto de líder do governo. Ele quer se mostrar proativo para Lula nesse momento. Nos bastidores, dirigentes de centro afirmam que Alcolumbre lamenta a saída de Jacques do posto, já que o considera um interlocutor privilegiado, um dos únicos no Palácio do Planalto. Tem o José Múcio Monteiro e tem também o José Guimarães, mas o papo com o Jacques, me disseram, é um pouquinho mais direto. É de amigo, é papo de amigo ou de longas datas. Lembra que eles se abraçaram depois da derrota de Jorge Messias. Aliás, foi um dos fatores, esse, que manteve Jacques no posto mesmo diante das derrotas que foram impostas a Lula pelo Senado Federal. Lula e Jacques devem combinar nesta quarta-feira a saída do petista do posto de líder do governo no Senado Federal. Lula se reuniu nesta segunda-feira com aliados palacianos e o diagnóstico é de que a saída do petista se faz necessária para preservar a imagem do presidente nessa tentativa de reeleição. O que me disseram é que deve ter até foto de agradecimento de Lula para passar aquela imagem, olha, estamos juntos. Na verdade, ele vai se dedicar à própria defesa, ele vai se dedicar à reeleição e depois da eleição ele volta ao seu líder do governo, caso eu seja reeleito, nas palavras de Lula. Uribe, a gente vai colocar a Clarissa Oliveira falando direto de São Paulo, também com essa informação. Uribe traz, portanto, um avanço de que Alcolumbre será também consultado, até porque Jacques Wagner tem total interesse em que seus pares, senadores, continuem preservando a sua imagem, né, defendendo publicamente. Então, a intenção, me parece, dessa conversa com Alcolumbre não é nem viabilizar a conversa com Lula, né, Uribe? É tentar trazer um ambiente de defesa para ele também. Bora fazer a sanfoninha, Uribe? Sanfoninha, bora fazer sanfoninha. Cadê? Clarissa tá... Chamou Clarissa, mas acho que Clarissa tá aqui, Isabel já tá aqui. Vem cá, Abel. Estamos sem a Clarissa por enquanto, daqui a pouco, misteriosamente, ela vai aparecer. A Bel já está aqui, tudo bem, Bel? Vamos falar de Palácio do Planalto e da expectativa, né? A gente já trouxe a informação de que o Jacques Wagner vai entregar o cargo amanhã, isso foi pacificado no final de semana. O Uribe traz um avanço de que Davi Alcolumbre será consultado mais para melhorar o ambiente entre seus pares do que para tentar convencer Lula do contrário, até porque Davi Alcolumbre não está conversando com o presidente Lula ainda, Isabel. Vamos falar um pouco sobre como deve se dar essa conversa, a expectativa hoje no Palácio do Planalto, aqueles que já estão mapeando até a vaga do Jacques Wagner quando ela for desocupada. Como é que está hoje o sentimento no Palácio do Planalto com essa crise ainda vigorando? Porque enquanto Jacques Wagner não pedir para sair, continuamos falando dele. O que interlocutores do Palácio do Planalto têm dito é que sim, há uma visão do governo como um todo de que a melhor saída política é Jacques Wagner sair, de fato, dessa função de líder do governo no Senado. Mas, ao mesmo tempo, eles condicionam tudo a uma decisão final do próprio presidente Lula. E essa decisão final só pode ser tomada depois de um encontro presencial dos dois. O único dia em que Lula estará presencialmente em Brasília é amanhã, quarta-feira. Daí a expectativa de que até amanhã você possa resolver esse xadrez que virou essa situação de sangria, querendo ou não. O próprio governo admite isso sob reserva, que há, sim, impacto da operação da semana passada, com imagens muito fortes e que atingem o governo a partir de um de seus principais expoentes, que é o senador Jacques Wagner. Então, esse é um primeiro ponto para a gente entender. Agora, eles estão de sobreaviso, porque diante da iminência de uma saída de Jacques Wagner dessa função de líder do governo, eles estão avaliando quem é que vai assumir o lugar de Jacques Wagner. E aí,
vários nomes estão sendo cotados. Ontem, Tainá trouxe para a gente o nome da Tereza Leitão, Beto Faro também era outro nome que estava no radar. Na verdade, eles estão procurando aqueles senadores que estão em meio de mandato, porque seria uma forma de facilitar essa operação toda. Mas há uma visão de que esses dois que eu citei, por exemplo, eles não têm perfil para a função. Então, eles foram mapeando outros membros da bancada governista no Senado Federal. Pensar em Otto Alencar, Tainá. Não quer de jeito nenhum. Otto Alencar é presidente da CCJ, não tem nem como, mas é porque o Otto, ele assumiu o lugar do Jacques, enquanto o Jacques teve que se distanciar por questões médicas. E foi cotado para ministro também. Foi falou, só se quiserem acabar com o meu coração, que eu fiz uma operação agora, virar ministro das Relações Institucionais, não tem testar como. meu coração. Mas ele volta e meia é um nome que é um bom surge. articulador, experiente. experiente. É um nome muito próximo do Palácio do Planalto, é um senador muito querido, que se dá bem com o Davi Alcolumbre. Tem que ser alguém que se dê bem com o Davi Alcolumbre. Principalmente. Então, um nome que ficou pelo caminho. Outra coisa que eles estão conjecturando, trazer o Wellington Dias de volta para o Senado Federal. Mas a vaga de Wellington Dias está com a suplente, porque ele continua no Poder Executivo, é ministro do Desenvolvimento Social. E aí o Wellington Dias tem um certo compromisso com esse grupo político, a suplente dele, a senadora Jussara, do PSD, então também não dá. E aí eles estão com falta de opção, e é por isso que o nome de Camilo Santana é um nome mais forte, mesmo diante desse leque de avaliações e possibilidades que eles estão fazendo. Mas Camilo Santana está muito ocupado com as campanhas no Nordeste, ainda ontem a gente falava sobre isso, mas o que eu senti é que ele vai ter que aceitar essa, porque... Se for o desejo do presidente... Se for o desejo vai do presidente, não pro Lula. Tá tudo condicionado à decisão do presidente Lula. Isso tem que ficar muito bem claro, porque ninguém sabe o que vai vir dessa conversa de Lula e Jacques, o que pode ser colocado até porque em jogo, né? E Jacques pode ser consultado também, provavelmente será, Isabel, já que é uma pessoa de grande estima do presidente, né? Aconteceu tudo isso, mas ainda é um amigo e uma pessoa dentre as mais confiáveis do presidente Lula. Então, a gente pode esperar que Lula faça essa consulta para fazer esse mapeamento que você traz também, entender a temperatura ali no Senado Federal, quem está dialogando melhor com o presidente do Senado, que pode fazer dessa vez pelo presidente da República, que por enquanto está rompido. Pois é, e aí, nesse cenário todo, não é que Camilo Santana é a última opção, está longe de ser a última opção, mas é porque ele é importante no contexto eleitoral também. Então, há uma tendência de que realmente, tendo esse remanejamento, a gente tenha Camilo Santana acumulando essas funções, porque ele é um nome que reúne as habilidades que são importantes para a função, é de confiança do presidente Lula e, com isso, poderia ter algo benéfico também à própria articulação. É aí que eu entro numa segunda apuração. Por que a visão do Palácio do Planalto é de que essa troca seria benéfica? Porque Jacques Wagner acumulou atritos com o Davi Alcolumbre, por mais que agora a sinalização seja de uma aproximação, tem uma semana que eles estão trocando gestos entre si. Antes da operação mirar especificamente Jacques Wagner, a gente teve episódios de troca de apoios ali com as falas no plenário do Senado. Jacques Wagner teve problema também com Renan Calheiros, no caso ali da Braskem. Então, ele foi acumulando alguns atritos. A situação da indicação do Messias, que não houve nenhum tipo de consulta do gabinete de Davi Alcolumbre, isso tudo pesou para que Jacques Wagner cultivasse atritos. E um líder do governo está lá para articular pelo Palácio do Planalto. Então, a fonte que me disse isso falou assim, olha, contraditoriamente, essa troca vem a ser positiva, porque pode ajudar na articulação do Senado Federal, por mais que a gente já esteja nos finalmente dos trabalhos por lá. Então, a tendência é que tudo possa ser melhor definida a partir da reunião do presidente Lula com o senador Jacques Wagner nesta quarta-feira. Fica aí a expectativa de encontro, mas deve ser uma coisa muito dos dois, considerando inclusive a aliança histórica que os dois têm. Eu estou olhando aqui para baixo porque caiu o sigilo da operação de hoje do Banco do Edir Macedo. Tem, inclusive, pedido de quebra de sigilo do bispo. Então, o Elijanas Maia está lendo neste momento esse documento. Eu estou ajudando ele aqui nessa leitura. A gente vai ler ao vivo daqui a pouquinho os detalhes. Mas, em resumo, o que diz a Polícia Federal? Que o Digimais, este banco que era utilizado por Edir Macedo, ele era proprietário desse banco, ele fazia os mesmos esquemas do Banco Master, ou seja, ele simplesmente retirava recursos do FGC sem ter lastro para tê-los. A gente vai dar os detalhes em instantes, mas antes eu chamo a Clarissa Oliveira, porque Clarissa, essa crise em torno
do do Jacques Wagner, do Banco Master a gente fala depois, de Jacques Wagner, envolve de tudo um pouco. Eu vi a sua apuração, achei interessantíssimo hoje de manhã. Envolve fogo amigo, envolve Copa do Mundo, envolve adversários. Conta pra gente um pouco dos bastidores dessa possível queda de Jacques Wagner. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para a Tainá, para a Isabel, para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Bom, como vocês já trouxeram aí na abertura do jornal, a gente tem um clima aí em que se dá como praticamente certa a saída de Jacques Wagner da liderança do governo. Até porque é consenso dentro do governo e do PT de que esse caso ganhou uma gravidade muito grande, mas o pano de fundo disso tudo passa por uma complexidade muito maior que, como você já cantou a bola aí, Uribe, passa até por Copa do Mundo, e eu já vou chegar lá, mas antes vou falar principalmente da disputa interna dentro do PT. Muito do que a gente tem visto aí no noticiário a respeito da insatisfação, da crítica de alguns setores do governo e do PT à figura do líder do governo tem a ver com essa briga interna do PT. Tem a associação ali com muito fogo amigo, disputa por espaço, briga de poder, até porque já existia uma ala dentro do partido que estava insatisfeita com a condução de Jacques Wagner lá no comando do Senado Federal, na atuação governamental no Senado, e já estava querendo fazer essa troca fazia tempo. Então essa acabou sendo a oportunidade perfeita para essa turma que tem trabalhado ativamente nos bastidores para convencer inclusive o presidente Lula de que é melhor efetivar essa mudança neste momento. Mas dentro dessa briga, dentro dessa queda de braço, você tem também uma ala que ainda tenta garantir ali uma saída honrosa para Jacques Wagner, que vê no líder do governo uma figura importante demais dentro do próprio PT, dentro do governo federal, e que não pode simplesmente ser carimbada como culpada se o presidente Lula, depois dessa reunião agora de quarta-feira, simplesmente opta pela demissão, faz aquele gesto, olha, não gostamos, você está fora, que isso seria prejudicial até para o próprio Lula em termos eleitorais, uma vez que poderia ser explorado pelos adversários, pela campanha de Flávio Bolsonaro, como algo, olha, tá vendo? Até o PT e o Lula concordam que ele é culpado, já esperraram o cara. Então tem uma turma que defende, por exemplo, que Jacques Wagner possa, quem sabe, fazer essa saída, mas talvez um pouco mais para frente, que não seja imediato agora na quarta-feira. Mas aí entra coisa de Copa do Mundo, que eu estava falando para vocês, além também da possibilidade de uma licença temporária. Tem uma turma que está enxergando na data prevista para essa reunião entre Lula e Jacques Wagner como algo muito estratégico, porque a previsão é de que a reunião aconteça no dia do Jogo do Brasil. Então, que isso ajudaria, contribuiria de alguma forma para abafar a repercussão sobre o caso, que a maioria dos brasileiros vai estar lá preocupada com o jogo, ainda mais que se o Brasil ganhar, aí é festa e muito pouca gente vai estar prestando atenção no que está acontecendo no governo naquele momento. Então, tem ali esse componente que deve ser levado em consideração no formato, na maneira como Jacques Wagner deve ser afastado desse cargo de liderança do governo federal.